aqui, espera aí. Foi, gravação iniciada. Boa noite, pessoal. Boa aula. Boa noite, gente. Olha só, vamos... Tá ali o título. Calorimetria e equilíbrio térmico. Vamos pegar um assunto, mais uma vez, um assunto importante, daquele que está em tudo quanto é prova e que se mete com outros assuntos, tá? Porque, através da potência, eu posso colocar um circuito aquecendo, posso colocar outras coisas aquecendo, uma boca de fogão. Então, acompanha comigo. Calorimetria é um assunto que está sempre em prova. E como as pessoas, às vezes, não têm base, eu resolvi fazer o seguinte. Essa aula hoje, eu não vou partir fazendo exercício. Eu vou dar uma aula teórica para vocês. Tá? Explicar o que é calor sensível e calor latente, como é que isso funciona, tá? Quais são as bases do pensamento da calorimetria e como é que funciona a troca térmica. Quando isso estiver pronto, claro que ao longo da aula eu vou fazendo exemplos, mas exemplos entre nós, como se fosse uma aula teórica normal do dia a dia. Quando eu fechar essa aula hoje, eu espero estar a calorimetria pronta na tua cabeça. Então, essa próxima aula vai ser desse assunto, mas é só exercício de prova. Só exercício pesado. Exercício para você fazer e garantir mais uma questão nessa prova discursiva, porque é um assunto que tem toda a chance de cair. A gente vai com calma te mostrar o que é calor, como é que o calor funciona e como é que a gente reage a essa energia trocada entre os corpos que têm temperaturas diferentes. Tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer essa aula teórica de calorimetria e estava falando com as pessoas. A grande vantagem dessa aula gravada é que, na realidade, você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Ela vai ficar gravada para você aí. Se você precisar ver de novo, tu vai e assiste de novo. Ela vai ficar prontinha para você visualizar, ver como é que é e ver como é que funciona. Então, repara. Vamos começar. Primeira coisa, essa palavra aqui, calor. Crianças, isso é utilizado no nosso dia a dia. As pessoas falam essa palavra, mas, repara, cientificamente, totalmente fora de questão. Porque calor é uma forma de energia. Calor se mede em joules. Tá? E essa forma de energia ela só se manifesta entre dois corpos, fazendo fluxo, fazendo passagem. Calor é uma energia em trânsito, em movimento. Sempre em que sentido? Do quente para o frio. Repare, temos um corpo aqui. Eu vou classificá-lo como quente. Um corpo com alta temperatura. Tá? Cheio de vibração. Cheio de, olha bem, energia térmica. Boa noite, Sofia. Cheio de energia térmica. Não é cheio de calor, não, hein? É cheio de energia térmica. Uma energia de vibração. Quando esse corpo entra em contato com outro, eu vou chamar de frio, que tem uma temperatura menor. Olha aqui, ó. Aqui um T quente. Aqui um T frio. E, logicamente, T quente maior que T frio. Quando isso acontece, existe um fluxo de energia. Uma passagem. Antes escolheu ser sempre do quente para o frio. Espontaneamente, a energia, o calor, nunca passa do frio para o quente. Espontaneamente, nunca. Só do quente para o frio. E essa energia que está passando aqui, ó, entre eles, essa energia em fluxo é que se chama de calor. Calor é só a energia em movimento. A energia passando do quente para o frio. Por exemplo,
Não é permitido dizer. Se cair em prova, você não pode errar isso. Ah, o corpo A está mais quente. Beleza. O corpo A tem mais calor que o B. Não, não. Corpo nenhum tem calor. Deixa eu tirar esse ar de cima de mim aqui. O corpo tem energia térmica, energia de vibração. Quando ela está presa nele, não se chama de calor. Calor é só a passagem. Por exemplo, você tem uma corda aqui, ó, e alguém vibra com a mão, manda uma onda nessa corda, manda uma energia passear. Tá? Acompanha. Essa energia passeando, quando é energia térmica, se chama de calor. Mas passeando. Fixa no cara, não existe. Por exemplo, o calor do corpo quente diminuiu. Errado. O calor do corpo frio aumentou. Errado. Aumentou a energia térmica. O calor não. O calor é só a passagem. Então, por exemplo, o que diz assim, eu estou com calor. Fisicamente, não existe isso. Não existe. Ninguém está com calor. Você pode ter uma energia de vibração, uma alta temperatura, mas o calor só vai acontecer quando tem o frio, o quente e a passagem entre essa energia em passagem é o calor. Portanto, eu estou com calor, está errado. O calor de um corpo está errado. Um corpo ganhou calor, aumentou o calor dele, não aumentou a energia térmica. O calor não, o calor é só a passagem. Foi o que a Sofia escreveu aqui. Quando você concentrado de calor e temperatura total, Sofia, calor é só energia passando. Temperatura é uma forma que você tem nas suas partículas de ter mais ou menos vibração. Quando você faz a avaliação de uma temperatura, você está querendo dizer que esse corpo tem moléculas, como todo corpo tem, sim, partículas sempre vibrantes, e que essa vibração pode ser maior ou pode ser menor. O corpo mais quente, que tem mais temperatura, é o corpo cuja vibração molecular é maior. Tá? Isso é temperatura. Quando você tem um corpo de maior temperatura e um de menor, bota em contato e passa energia, a temperatura, por exemplo, do mais quente pode baixar. A do mais frio pode aumentar. E isso se dá através de uma energia que passa. Essa energia que passa, em passagem, se chama de calor. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, repara, essa transferência no forno de micro-ondas é bem problemática, mas é algo mais ou menos assim. Você emite uma onda eletromagnética, porque calor é uma onda eletromagnética. Só que é uma onda. Desculpe, não foi embora. É uma onda que tem a tendência de, encontrando moléculas de água, tá? Facilitar muito a vibração dessas moléculas de água, como todo o corpo. Tá? A maioria dos corpos tem água. É através dessa água que essa vibração atinge e faz ela vibrar, e essa vibração cria atritos internos que aquecem. Tá? Agora, acompanha. Por que você não pode botar metálicos, coisas assim? Porque o corpo metálico tem um alto poder de reflexão. Então, ao invés daquela energia ser absorvida pelo corpo, aumentar a vibração, aumentar a temperatura, ela vai ser refletida o tempo todo. E aí, aquela onda passa a atingir, tá, todas as dependências internas do forno, menos o corpo que ela deveria realmente atender. Então, já existem alguns, como é que eu vou dizer, alguns recipientes, tá, que parecem até ser metálicos, mas que têm uma forração que
inibe a reflexão. Quando ela inibe a reflexão, quando ela cria uma interferência destrutiva ali, ela não cria esse problema. Agora, por exemplo, você bota um corpo que tem água, carne, o que seja, mas num prato, tá, que não tem água. O prato não aquece. Ele vai aquecer depois que trocar calor por contato com o corpo quente. Mas o prato puro no micro-ondas não acontece. Por quê? Porque ele não tem aquela substância fundamental tá ligada à água para poder receber aquela onda e vibrar. Tá bom? Dá para entender mais ou menos? Hã? Fala para mim, Sofia, se você entendeu. Tudo bem, Sofia? Pronto. Então, vamos lá. Agora, portanto, calor é energia em movimento, energia em trânsito. E se é energia, a unidade padrão, a unidade internacional, é o Joule, é um J maiúsculo. Mas isso, Maricánio, não é caloria. Calma. Você vai ver que caloria é uma unidade ligada ao calor, mas não é a principal. É muito usada? É. Mas na hora de fazer interação com outros sistemas, é o Joule que vai ser importante, não caloria. Tá? Acompanha comigo. Calor. Crianças, corpo não tem calor. Corpo tem energia térmica. Temperatura não é calor. Temperatura é vibração molecular. Calor é uma onda, é uma energia em fluxo, em movimento. E sempre no sentido do quente para o quê? Frio. Certo? Como é que estamos até aqui? Tudo bem? Sim. Os corpos é que vão vibrar mais ou vão vibrar menos quando receberem essa energia. Mas a energia não é temperatura, a energia é o calor. Quando ela passa, ela cria mais vibração no corpo A ou menos no corpo B, ou o que seja. Tá? Mas a passagem não é de temperatura, é de energia. E essa energia é que faz com que as moléculas vibrem mais ou vibrem menos. É isso aí. Tá? Muito bem. Então, começamos a falar de calor. Agora, quais são os efeitos quando um corpo ganha ou perde calor? Tá? Acompanha. São três. Mas aqui só vai estudar dois. O terceiro efeito fica para depois, fica para a termodinâmica, que é o trabalho. Gente, o corpo que cria calor, que tem moléculas vibrando mais, por exemplo, imagine um gás. Um gás que não ganha calor, tem suas moléculas soltas vibrando mais. E vai bater contra as paredes. Imagina que tem uma parede solta, tipo um êmbolo, siga de injeção. Esse gás é capaz de, através dessa energia, empurrar o êmbolo e realizar trabalho. Isso existe dentro do estudo de calor. Só que essa forma de calor a gente vai estudar depois. Nesse momento, você vai ver duas reações a ganho a perda de calor. Duas das três possíveis. Tá? Dessas duas, você tem que ficar ligado, porque elas são diferentes em termos de forma e em termos de uso. Tá? Repara, a primeira delas é muito clara. Eu vou usar θ
para temperatura. Por exemplo, você vai usar T? Não, não, vou guardar o T para o tempo. Tá? Eu vou usar tempo aqui também. Então, temperatura vai ser θ. Crianças, esse efeito aqui é muito claro. Ganhar calor pode aumentar a temperatura de um corpo. Perder calor pode, olha só, estou falando, pode diminuir a temperatura de um corpo. Vai dizer assim, por quê? Porque um corpo que ganha calor pode não aquecer, pode não esquentar? Sim. Tá? Ah, mas tu ganhou pouco. Não. Ganhou muito e não variou a temperatura. Por quê? Calma, tu já vai entender. Se é que você já não sabe. Vamos lá. Vamos ao primeiro efeito, que é esse aqui, de variação de temperatura. Tá? Então, vou apagar isso aqui, que mostrou. Oh, que difícil. Quero energia. Não é energia parada, é uma energia em movimento. Em movimento, em fluxo, do quente para o frio sempre. Para haver fluxo de calor, tem que haver o corpo quente e o corpo frio, senão não é calor. Tá? Acompanha. O fluxo vai do quente para o frio, essa energia em passagem tem o nome de calor, como toda energia, a unidade padrão é o joule. Tá? Vamos lá. Vamos estudar a primeira forma de calor. A primeira interação que um corpo tem quando ele ganha ou perde calor. Vai dizer assim, pode-se usar o verbo ganhar e perder? Pode. Só não pode se usar o ter. O corpo tem calor? Não, não tem. O corpo diminuiu a quantidade de calor dele? Não. Corpo nenhum tem quantidade de calor. Conta para mim. Uma bateria que tem voltagem, ela é capaz de gerar uma corrente. Uma corrente elétrica. A bateria tem corrente elétrica? Não. Ela tem a diferença. Que nem o quente e o frio, ela tem a diferença. Quando essa diferença é ligada, cria aquele movimento, cria aquele fluxo e aquilo é uma corrente. A corrente é só um efeito da energia em fluxo. A bateria não é a corrente. Tá? Diminuiu a corrente no polo positivo, aumentou no negativo? Não. Eles criaram as condições para haver o fluxo. O fluxo é outra coisa. Eu boto uma corda aqui, vibro com a minha mão, faço uma onda rolar na corda. A minha mão perdeu onda? Não. A minha mão só vibrou. Essa onda, tá, ela veio do fato de haver uma transmissão de energia. E essa transmissão de energia que é o calor. Tá? Então, repara, cuidado que isso é difícil. Mas você vai pegar o jeito. Corpo nenhum tem calor. Corpo tem energia térmica. Quando essa energia tem movimento, recebe esse nome de calor. Agora, vamos lá. Primeiro efeito do calor. Com calma. A gente chama de calor sensível. Calor sensível. Vou usar a letra Q, porque ela é tradicional para calor. Que é essa? Calor sensível. Crianças, o que é calor sensível? É o calor que provoca mudança de temperatura. Quando um corpo ganha calor sensível, a temperatura dele sobe. Quando ele emite, a temperatura dele desce. Mas o calor sensível é ligado à variação de temperatura. Quando um corpo está trocando calor e destrocando calor com outro,
Se tiver como efeito disso a temperatura crescente de um, decrescente de outro, esse problema é chamado de sensível. Do que depende esse calor sensível? Do que depende? Olha aqui, ó. Calor sensível. Tá? Repara, vamos lá. Primeiro, claramente depende da variação de temperatura. Pensa, eu quero aquecer um corpo. Se é de 10 para 20 graus Celsius, eu preciso de um calor. Se é de 10 para 50, eu preciso de mais. Quanto mais eu quiser esquentar, mais calor eu preciso. Concorda comigo? Que esses dois são diretamente proporcionais? Quanto mais, quanto mais variação de temperatura eu quero, mais calor eu tenho que botar. Quanto mais esfriar eu quero, mais calor eu tenho que tirar. Quanto mais, mais. Proporção direta. Me diz, outro fator ligado ao calor sensível, a massa. Gente, quanto mais massa tem no corpo, mais moléculas ele tem. Mais calor ele precisa para poder mudar de temperatura. Por exemplo, uma coisa é você aquecer uma xicrinha d'água. Outra é aquecer um balde d'água. É tudo água. Mas a xicrinha vai muito mais rápido, porque precisa de menos calor. Um balde d'água vai levar um tempão aquecendo. Por quê? Não precisa de mais. Crianças, quanto mais massa tem no corpo, mais calor é necessário para fazer a variação de temperatura que eu quero. Tá? Ou seja, o calor e a variação de temperatura são diretamente proporcionais. O calor e a massa também. Tá? Quanto mais massa tem um corpo, mais difícil é dele aquecer, mais difícil é dele esfriar, porque ele vai ter mais moléculas e mais energia. Isso é lógico, não é? Tudo bem? Então, proporção direta é a proporção direta. E aí, a última coisa que tem aqui é o seguinte: me diz, depende da substância. Te pergunto, não há corpos mais fáceis de aquecer do que outros? Tá? Me diz, metal aquece fácil? Bom, bem mais fácil que madeira. Bem mais fácil que água. Repara, você bota uma panela metálica no fogo, sem água dentro, não precisa muito tempo para você não poder encostar o dedo, vai queimar. Bota água dentro. Que aí, a água é uma das substâncias, acredite nisso, uma das mais difíceis de aquecer. Então, você bota a água dentro da panela, demora muito mais para a panela esquentar, porque a água está roubando calor para ela. E ela rouba muito. Cada substância tem o seu jeito de aquecer. Então, repara um negócio, quer ver? Deixa eu te mostrar umas coisas aqui, ó. Só um instantinho, me dá um tempo que eu vou pegar aqui materiais para fazer experiência para vocês. Yeah. Yeah. Deixa eu ver se eu acho isso.
Pronto. Olha essa. Esse copo aqui, esse copo de plástico vazio, tá? Isso, Sofia, isso mesmo. Esse copo vazio, ele aquece fácil. Tão fácil que se eu acender um fogo aqui embaixo, ele queima com tremenda rapidez. Olha o buraco. Tranquilo, né? Muito bem. Perdendo aqui mesmo. Aí, esse é com água. Está com água. Quanto tempo você quer que eu fique? Ó, cadê? Cadê que queimou? Quando eu boto fogo aqui, eu estou tentando dar calor para o sistema. Só que a água também rouba. E como a água é uma substância que precisa de muito calor para aquecer, quando esse fogo vai, a água rouba esse calor todo e o copo não fura, não queima e está aqui, ó. Ó. Beleza? São corpos diferentes e a água é um dos corpos, é um dos sistemas que tem mais inércia térmica. A água é difícil de aquecer. Por isso que a temperatura no litoral, perto da praia, não varia muito, porque quando tenta variar, a água não deixa. Tá? Olha aqui, ó. Só mais uma vez. Ó, não aqueceu a água, não. Continua gelada. Ó, tu viu que eu fiz com o copo antes, né? Eu mal encostei e já arrumou um furo aqui, já pegou fogo. Tá? Qualquer coisa a gente fala mais um pouquinho, ó. Ó, fácil. Ó, isso com ele vazio. Com ele cheio, pode ficar aqui à vontade. Vai acontecer o quê? Nada. Porque a água vai roubar esse calor todo para ela e não vai deixar o copo aquecer. Eles vão tentar ficar em equilíbrio. Só que a água continua gelada, então o copo está gelado junto com ela. Tá? Ou seja, repara, o nosso amigo aqui, calor sensível, eu tenho aqui o calor que você vai trocar depende da variação de temperatura diretamente, da massa diretamente, e da substância a gente fez um negócio para ser diretamente também. A gente criou um tal de Czinho aqui, você vai ver, o nome dele é calor específico. Tá? O que acontece? Como é que é a relação do calor sensível?
ele é proporção direta disso tudo. Tá? Por exemplo, diretamente com a massa. Olha aqui. Diretamente com a variação de temperatura. E tem aqui um coeficiente que vai depender da substância, que a gente chama de calor específico. Crianças, NC delta θ é a expressão que calcula o calor que varia a temperatura. Calor sensível. Tá? Isso aqui existe um C, um coeficiente de substância. Esse Czinho é calor específico. O que é isso? É uma espécie de coeficiente de substância que, quanto maior ele for, mais calor você precisa para aquecer. Por exemplo, a água tem grande calor, o quê? Específico. Precisa de muito calor para aquecer. Diretamente o quê? Proporcional. MC delta θ é uma fórmula famosa para calor que produz variação de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho que saber os calores específicos das substâncias? Não. Só tem uma que você deve saber. Porque ela é a referência. Porque ela é a substância do planeta. Porque tudo essa substância é louco. Tá? Esse troço, acho que veio de outro planeta, provavelmente. Por quê? Porque nosso planeta é repleto dela e ela é a coisa mais importante. Ou seja, a água. Repara, a primeira substância que fizeram o cálculo do calor específico, o cálculo desse coeficiente, tá? Que te mostra o comportamento da variação de temperatura no sistema, foi a água. Só que não podia fazer com um quilograma de água, porque quilograma que é padrão internacional de massa. Mas era muita massa para experimentar. A diferença no meio ia ser grande. Então, a experiência básica é feita com 1 grama de água, 1 grama de água. Ou seja, quanto eu preciso de calor para que 1 grama de água varie a sua temperatura de 1 grau Celsius. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar aquela letra ali para você poder enxergar melhor. Qual foi a experiência? Eu tinha aqui, olha só, 1 grama de água. Chegando aí, ó. Vou ver quanto calor eu tenho que dar. Essa aqui é uma chamazinha, ó. Quanto eu tenho que dar para aumentar, por exemplo, de temperatura? De 1 grau Celsius. A gente foi lá, calculou, usou um bico de gás, um bico de Bunsen, que a gente conhecia a potência, sabia quanto ele dava por tempo, e viu o seguinte, que é necessária 4,18 joules de calor para que 1 grama de água vai a essa temperatura de 1 grau Celsius. Esse 4,18, às vezes vem como 4,2. Às vezes até vem como 4. Isso aqui, ó, era o calor necessário para que 1 grama de água vai a essa temperatura de 1 grau Celsius. Veja bem, chamamos isso aqui de uma caloria. E uma caloria? 4,18 joules. O calor para aquecer 1 grama de água de 1 grau Celsius. Portanto, olha bem, ó. Quem é o calor específico da água? 1
caloria para cada grama variar de 1 grau Celsius. Esse C para água, vale 1 para água. Para a maioria dos outros corpos, ele é menor que 1. Tá? Muito pouca coisa tem calor expressivo maior do que o da água. Algumas coisas têm. Mas, por exemplo, metais, menor, bem menor. Tá? Sofia, o limite seria aquele. Silvia me perguntou qual o limite de aquecimento daquele copo d'água. Cara, para aquele copo conseguir pegar fogo, a água tinha que, sei lá, ferver. Ia levar um tempão. Entendeu o negócio? Tá? Acredita em mim. Tu tá num churrasco. Aí o churrasco acabou. Não tem mais, ninguém aguenta comer mais, a picanha acabou, não tem mais. E o carvão está lá, pegando fogo. Carvão da cara, né? Aí, você quer tentar aproveitar aquele carvão. Não joga água nele. O carvão molhado depois não presta para mais nada. Então, você pode apagar esse carvão. Olha, acredita. Tá? Pega saco plástico. Tá? Saco plástico. Pode ser bolinha de soprar também, tá? Mas saco plástico. Tá? Enche de água gelada, com gelo, então, não sei o que, enche de água gelada, fecha ele para não vazar. Bota em cima do carvão. Que ele vai roubar calor do carvão, o calor vem do quente para o frio, vai roubar rápido, vai apagar o carvão, não vai molhar, não vai estourar o saco, e você vai ter ainda carvão para usar no churrasco se você quiser acender depois. Tá? Questão boa para discursiva? Pode ser. Mas olha bem, você pega um saco plástico comum, saco plástico comum, enche de água gelada, então bota gelo dentro, fecha, porque pô, se vazar por ali, ferrou. Fecha, bota em cima do carvão, para apagar o carvão, tá? E não vai nem quebrar o saco, nem abrir o saco, não vai molhar. Tá? Então, repara, tá aí. Primeiro calor que a gente viu, calor sensível, MC delta teta. Tá? Massa vezes calor específico vezes delta teta. O calor específico da água vale 1. Caloria por grama grau Celsius. Tá? De outras substâncias, a gente tem que cuidar. Você não tem que decorar calor específico de ninguém. Tá? Então, por exemplo, vou apagar, tá? Mas eu te falei, essa aula fica para você se divertir e assistir quantas vezes você quiser. Estou aproveitando a água gelada aqui. Olha só. É bem simples a utilização dessa formulinha. Bem simples. O famoso MC delta teta. Por exemplo, como se fosse um exercício. Quem chegou depois? Quer dizer que eu combinei com as pessoas é o seguinte: hoje, a minha aula é teórica. Eu vou dar essa calorimetria, pelo menos a mais importante para você, todinha hoje. Isso é matéria de um mês e pouco no colégio normal. Vamos dar hoje. E quando você chega na pronta, a próxima aula é de calorimetria, mas aí é só questão de tudo. Tá? Hoje é aula teórica. Mas, repara, nós estamos livres de ver coisas assim. Por exemplo, o cara diz para você que no recipiente tem 2 litros de água.
Então, a água está a 20 graus Celsius. Estamos juntos? Você quer aquecer essa água, aquecer a água, calor sensível, aquecer. Tá? Pensa assim. Quanto de calor, quantas calorias são necessárias, tá? Para você aquecer essa água até ela ferver. Quanto de calor é necessário para aquecer 2 litros d'água até ferver? Crianças, ela ferve a 100 graus Celsius? Na pressão normal? Na CNTP? Água ferve a 100? Então ele quer ficar na questão assim, e você leva a temperatura de 20 até 100 para a água ferver. Quanto é necessário? Crianças, a temperatura é sensível. É MC delta delta. Quanto calor é necessário? Vamos lá. Olha, eles podem dar densidade, mas para a água pode ser que não dê. Por quê? É uma boa você saber que 1 litro d'água tem aproximadamente 1 quilograma. 1.000 gramas. Eles podem dar densidade para você fazer assim. Densidade é massa sobre volume. Aí você tem um volume, que é 2 litros, tem a densidade, tira a massa. Pode ser, mas pode também não ser. Por quê? Uma boa que você lembre é como a água é a substância do planeta, que é a Terra, o planeta, a água, né? Que você saiba que 1 litro d'água tem mais ou menos 1.000 gramas, 1 quilograma. Então vamos lá. Aquecer 2 litros d'água de 20 até 100. Massa, 2.000 gramas. Por que grama? Porque tu vai usar o C da água igual a 1 com a massa em grama. Não pode usar quilograma. L é água. 1. Variação de temperatura. 80. Final é inicial, 80. Portanto, 2 vezes 8, 16. 4 zeros. Resposta: 160.000 calorias. Muitas vezes isso vem assim. 160 aqui, ó. Quilocalorias. Quilo é 1.000. E está aqui um cálculo de um calor sensível para levar aquela água de 20 até 100 graus Celsius. Tá? Como se fosse um exercício. Mas não é. Eu não estou fazendo exercício hoje. É como se fosse o primeiro exercício, mas a gente está conversando. Crianças, MC delta teta. Deu para entender? Beleza? Às vezes, isso vem em gráfico. Por exemplo, ainda falando de calor sensível. Como isso aqui é tudo proporção direta é gráfico de linha reta. Então, por exemplo, ó, o cara faz um gráfico assim para você. E diz que aqui tem o calor dado em calorias e aqui a temperatura de um corpo em graus Celsius. Tá bom? Como aquela expressão do primeiro grau é linha reta.
Então, por exemplo, se ele disser que o gráfico foi assim, ele vai querer dizer que ao longo desse caminho aqui, ó, a temperatura variou. Olha a matemática. A inicial era 0. Foi até 20. Tá? E aí, gastou-se 10.000 calorias com isso. Tá? Beleza? Muito bem. O corpo, tá? Tinha uma certa massa, e aí a massa vai ser dada 200 gramas. Beleza? Vejo para você assim, como se fosse uma segunda questão, que eu não botei questão hoje, estou só conversando. Mas às vezes aparece. Quem lê aquele gráfico diz que o corpo ganhou 10.000 calorias para ir de 0 até 20 graus Celsius e a massa dele é 200. Aí vem a pergunta, quanto vale o calor específico desse corpo? Ó, é só substituir. É calor sensível. É MC delta teta. MC delta teta. Portanto, o calor, 10.000, é igual. A massa, que é 200. Tá? Vezes um calor específico, que eu não sei, vezes delta teta, que é 20. O que eu fiz aqui? Só substituir. Q igual a M, C delta teta. Calcular o C. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Vai ficar C igual a 10 dividido por 4. Certo? Ou seja, não gostei. Tem um corpo com muito calor específico. Mas tudo bem, deixa assim mesmo. 10 dividido por 4 vai ser 2,5, olha lá, caloria por grama grau Celsius. E aí você calculou o calor específico da substância. O tempo todo lidando com variação de temperatura, MC delta teta. Não, Sofia, calma. A transição que você quer vem agora. Tá? Calor sensível tem nada a ver com transição de fase. Tá? O calor que é de transição de fase vai vir agora. Nesse momento, é só variação de temperatura. Diz para mim, eu fiz como se fossem 2 exercícios, assim, brincando. Me diz, algum dos dois tem dúvida? Se tiver, fala para mim, fala comigo. No primeiro, eu calculei o calor, no segundo, eu calculei o calor específico, o Czinho. Tá? E o resto era dado. Como é que foi? Tudo bem? Tranquilo? Boa. Então tá. Vou apagar para a gente poder te mostrar uma segunda faceta do calor. Uma segunda forma de você ter os efeitos sobre o corpo que não vai ser de mudar de temperatura. Tá? Olha só. Vou apagar esse. Pode dizer. Essa aula vai estar gravada para você. Tá? Você assistir quantas vezes você quiser para poder guardar isso aí, porque a próxima aula que eu vou fazer com vocês vai ser só sobre calor. Agora, entenda,
vou usar eletricidade, vou usar uma série de coisas para poder brincar com esse troço aqui. Olha a segunda forma que a gente vai ter de trocar calor. Bom, nós começamos com o fato de que calor é energia em movimento, é energia em fluxo, tá? Calor sempre passa do quente para o frio, e só existe na passagem. Calor é a passagem, é a energia em passagem. E nós fizemos uma primeira forma de interpretar o calor, que é mudar a temperatura. Calor que muda a temperatura tem o nome de calor sensível, estou repetindo para você. E é MC delta θ. M de massa, delta θ de variação de temperatura, e C, um coeficiente para cada substância, chamado de calor específico, que mostra o quanto difícil é de aquecer uma substância. Tá? Quanto mais calor específico, mais difícil de aquecer. Tá? Por exemplo, na praia, tem o sol batendo na água e na areia. A areia esquenta para cacete. A água não esquenta tanto. Aí você, para passar pela areia, se você não tiver de chinelo, tu vai sair queimando teu pé. Aí tu cobre dentro d'água que está friozinho. Gente, o sol que está batendo os dois. Mas a areia tem baixo calor, o quê? Específico. Ela aquece fácil. A água, ao contrário, te mostrei aqui num copinho que eu botei fogo, que não aconteceu nada. A água é difícil de aquecer. Portanto, a água tem alto calor, o quê? Específico. A areia tem baixo calor específico. A areia aquece fácil. A água demora para aquecer. Algum efeito interessante disso? Sim. Aqui, ó. Aqui é a areia. Aqui é a água. Água vermelha, água de filme de vampiro. Aí. De manhã, a areia tem baixo calor específico. Aquece fácil. Fica quente a beça. Por que fica quente a beça? O ar aqui perto dela esquenta. E o ar quente sobe. Já o ar aqui perto da água está frio. Não sobe, não? Resultado. Como esse ar sobe, fica pouco ar aqui, a pressão de ar aqui é pequena, aí vem vento da água para a areia de manhã. O vento é do mar para a areia. Porque aqui, ó, está ficando rarefeito, tem pouco ar, o ar está subindo, está muito quente. Só que, à noite, é o contrário. À noite, a areia esfria fácil. E a água demora para esfriar. Resultado, à noite, aqui é que está mais quente, e aqui o ar sobe. Aqui não. Aí o vento é da terra para a água. Você vê de brisa marítima, de manhã, da água para a areia, à noite, da areia para a água. Certo, gente? Olha a geografia aí. Tranquilo? Beleza? Seu nome disso é convecção. Certo, João Vitor? É convecção mesmo. Tá? Quando o calor flui através da diferença de pressão, tá? É convecção. É por isso que o aparelho de ar-condicionado deve se colocar em cima do teu quarto. Porque a função dele, tá, é roubar o ar quente e jogar ar frio. Quando eu jogo ar frio fora,
O ar frio é muito denso, ele o quê? Desce. O ar quente o quê? Sobe. Aí o ar-condicionado rouba, devolve frio. Falar nisso, se você quiser ver como é que ele rouba, quase sempre na frente do ar-condicionado tem uma parte assim de tela. Quando ele está funcionando, joga um papel aí, você vai ver que ele cola, porque ele está puxando o ar por ali. Tá? Então, o ar quente entra, o ar frio sai. Como o ar frio é mais denso, o ar frio desce, o ar quente sobe e começa a fazer esse fluxo. Esse fluxo se chama de convecção. João Vitor, perfeito. Exatamente isso. Tá? Então, vamos à luta. Vamos acabar de falar de calor sensível? Vamos te mostrar o outro agora. Bom. Crianças, aqui, por exemplo, está um corpo. Pode ser gelo. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um cubo de gelo. Crianças, na pressão normal, é sempre importante dizer isso, que a pressão influencia nesses valores. Na pressão normal, qual é a temperatura que o gelo vira água na fase líquida, que ele faz fusão? Não é zero? Não é em qualquer temperatura que o gelo vira água. Ele vira água a 0 graus, na pressão normal a 0 graus Celsius. Se esse gelo estiver a -10, a -20, tá? Se ele estiver longe do zero no negativo, e eu der calor para ele não vai virar água, não. Ele vai aumentar a temperatura, vai ser calor sensível. Por exemplo, eu estou com o gelo aqui a -20. Ele não está pronto para mudar de fase. Não dá. A chave de mudança de fase é o seguinte. Vamos devagar conversar. As moléculas do gelo estão interligadas, tem uma ligação química. E elas estão vibrando. Elas estão a -20 ali, ó. A -20. Deixa eu aumentar esse -20, você não enxerga. -20 graus. Será que dá para ver? Acho que dá. Muito bem. Essas moléculas estão vibrando. E tem uma ligação química. Estão vibrando. Se eu botar calor, essa vibração vai aumentar. Vai aumentar a temperatura, é calor sensível. Eles vão vibrando cada vez mais. Conforme elas vibram agora, eles vão se separando, né? Vê se você entende. Imagina que a ligação química seja uma mola. Quando você vai aumentando a temperatura, a mola vai esticando, vai dilatando, vai mantendo a temperatura, vai esticando, e você está tocando calor da líquido, tocando energia. Até aqui. Esse gelo chega na temperatura limite. Ou seja, ele chega aqui na pressão normal a 0 graus Celsius. Eu vou falar as 2 horas inteiras dessa aula. Essa aula dá trabalho, mas espero que fique legal. Ele chegou no zero. Crianças, enquanto variou a temperatura, isso aqui é calor sensível, que foi aumentando a temperatura. Só que chegou no zero. Quando chegou no zero, vamos fazer assim. A mola da ligação química não aguenta mais. Ela está no limite. Você esticou tudo que podia. Tudo que podia. E está no zero. Se você não der mais calor nenhum, ele fica no zero. Ele não vira água. Agora, se você continuar a dar calor,
a dar energia. O que vai acontecer aqui? Ao invés dessa energia, desse calor, fazer a molécula vibrar mais, ele quebra a mola. Ele quebra a ligação química. Passa da fase sólida para a fase líquida. Está estranho dizer que eu estou falando estado sólido, estado líquido? Olha, eu vou te dizer depois, lá em gases, por que a palavra certa não é estado, é fase. Mas, se usarem estado, deixa, porque já virou padrão. Mas o certo é fase sólida e fase líquida. Estado de um sistema térmico é outra coisa. Mas, deixa eu falar. Olha para mim. Aquele gelo a 0 grau vai ganhar calor. E o calor não vai aumentar a temperatura dele. A vibração dele não vai mudar. O que esse calor vai fazer é quebrar a ligação do sólido para o líquido para poder fazer a mudança de fase. Enquanto faz a mudança de fase, a temperatura se mantém constante. Eu estou com gelo a 0. Ele começa a virar água. Começa a ter água e gelo. A quanto? 0. Aí o gelo vai, se chama de derretendo. Eu vou dizer fundindo, quando o processo é fusão. O gelo vai fundindo, vai passando de fase sólida para fase líquida. Enquanto ele faz isso, temperatura 0. Só depois que eu formar a água toda a 0, olha para cá, vou ter que botar um recipiente aqui, senão vai escorrer minha água. Aqui, ó. A água que veio do gelo está, primeiramente, a 0 grau. Não está mudando de temperatura. Quer dizer que um corpo pode ganhar calor e não mudar de temperatura? Pode. Um dos jeitos é esse. Usar o calor para mudar de fase, para quebrar a ligação. Ao contrário, também faz. Eu tinha água a 0. Botei no congelador. Ela foi perdendo energia. Perdendo energia, o calor saindo dela, indo para o refrigerador. No que ela perde energia, cola de novo. Cria de novo a ligação de sólido. E nesses termos, de novo, ela não muda de temperatura. O calor aqui tem que entrar para passar de sólido para líquido. É endotérmico. Tem que sair para passar de líquido para sólido. É exotérmico. Então, peraí. Exo é quando sai e endo é quando entra. Esse aqui sai, esse aqui entra. Então, um é endo é exotérmico. Mas é um calor que não muda a temperatura. Quem disse ali? O nome dele, já estou vendo, escreveram lá. Calor latente. Crianças. Isso acontece só com água, acontece com todos os corpos. Deixa eu ver aqui. Você entende, Sofia? Sim, mas acontece que existe um fluxo. E, no caso do gelo para a água, tem uma fonte externa que está dando calor fortemente para o sistema. E, no caso da água para o gelo, tem que tirar calor da água. Tá? De qualquer forma, durante a passagem, eles coexistem, tá? E o calor não está provocando mudança de temperatura, está provocando a mudança de o quê? Fase. Esse é o calor latente. Ao longo da passagem, a temperatura se mantém o quê? Constante. Por exemplo,
Tu não pode aplicar MC delta teta, não tem delta teta. O teta é constante. Estou falando da água. Tá? Podia falar assim, água sem. Vendo vapor. Vaporizando. O vapor começa a contar 100. Porque enquanto está fazendo a passagem, a temperatura se mantém o quê? Constante. E está trocando calor. Só que não é calor sensível. Hã? Sim. Tá? Enquanto está havendo fase de calor latente, coexistem água e gelo, coexistem água e vapor, na mesma temperatura. E o calor está lá tocando. E olha só, não é pouco calor, não, hein? Se gasta proporcionalmente muito calor em mudança de o quê? De fase. Muito calor. E assim mesmo, a temperatura se mantém o quê? Constante. Por quê? A função dele não é mudar a vibração, mudar a temperatura. É mudar a fase. Portanto, quando existe mudança de fase, a passagem de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou a volta, nessas passagens todas, tá? A temperatura se mantém o quê? Constante. Precisa de calor? Precisa. Só que é um modelo diferente de reação. Naquele primeiro, a reação era mudar de temperatura. Aqui, é mudar de fase. Então, acompanha. O que a gente fez? Criou uma relação que é assim, que é igual a ml. O que é isso? A gente foi para o laboratório e determinou quanto de calor cada grama de uma substância precisa para fazer mudança de fase. Por exemplo, L de fusão do gelo. O laboratório já determinou. O L de fusão do gelo, a 0 graus Celsius, é 80 calorias por grama. Que é dado. O calor de mudança de fase, o L. Aí, é só multiplicar pela massa. Por exemplo, eu tenho um cubo de 10 gramas de gelo. Quanto você precisa para ele passar de sólido para líquido? ml. O L é 80? 10 vezes 80, 800 calorias. Pronto. Por exemplo, L de vaporização da água. Isso aqui, ó, é líquido para vapor. A 100 graus Celsius, por exemplo. Tá? Esse L, o laboratório já mostrou. É 540 calorias por grama. Bem mais difícil, né? Bem maior que 80. Olha só. Cada grama de água líquida precisa de 540 calorias para poder se transformar em vapor. Isso é dado para você. É assim, eu tenho aqui 100 gramas de água. Quanto precisa? É só multiplicar. O MC delta T é para mudar de temperatura e o ML é para mudar de fase. E o L é dado, pô. Mas você saber que está mudando de fase, que é ML, que está mudando de temperatura, é MC delta T. É tranquilo. Isso aqui, a gente foi para o laboratório determinar. Tu não precisa mais ir, não. Já vem pronto para você. É só multiplicar pela massa. Tá? Então, aquele L de passagem, cada substância tem uma e cada passagem tem a sua. Tá? Agora, a ida é igual a volta, tá? Por exemplo, são 80, para o gelo virar água, ele tem que ganhar esse calor. Para virar gelo, ela tem que perder. Mas é o mesmo 80. A ida é igual a volta. Tá? ml para mudar de fase. MC delta teta para mudar
de temperatura. E o L é dado. E o M é de massa. Pô, gente, isso aqui é que se chama de calor latente. Esse calor não promove, não faz variar a temperatura, só faz mudar de fase. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui com calor latente. Tá? Vou fazer um exemplo. Mas primeiro, posso apagar? Vou deixar aqui no cantinho, escrito. E esse L é dado? É dado. É dado para você? Olha só. No calor latente não tem variação de temperatura. No calor latente é só mudar de fase. Então, para mim. Mas olha um negócio aqui, ó. O que é potência do sistema físico? Potência é a energia que ele ganha ou perde por intervalo de tempo. Isso é potência. Uma fonte vai dar ou tirar calor. O que é a potência térmica de uma fonte? É o calor que ela dá ou tira por intervalo de tempo. Aqui vai ser em caloria por segundo, por exemplo. A energia realmente é joule. E joule por segundo é watt. Mas, em princípio, nossas fontes vão aquecer ou esfriar em caloria por o quê? Segundo. Então, a potência de uma fonte vai te dizer quanto calor ela dá ou tira por segundo, por intervalo de tempo. Tá bom? Então, por exemplo, aqui tem um cubo de gelo. Vou fazer mais simples assim. Esse cubo de gelo tem 100 gramas. Estamos juntos? Ele está a 0 graus Celsius. Quer dizer, está pronto. Está pronto para virar água. Aí é que a gente diz que o calor de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Deixa eu tirar essa calor de fusão daqui. Espera aí. Fiz esse espaço. Calor de fusão do gelo. Está dado 80 calorias por grama. Repetindo. São 100 gramas de gelo. A 0 graus Celsius. O L de fusão é 80 calorias por grama. Aí, uma fonte térmica vai ceder calor para o gelo. Aqui está um bico de gás, uma coisa assim. Isso aqui é uma fonte térmica. Pode ser a chama do fogão. E ele diz que a potência dessa fonte é 400 calorias por segundo. Fonte aberta. Acho que ela vai dar 40. 40 calorias por segundo. Aquele é a potência. Vamos lá, gente. O cubo de gelo tem 100 gramas. O L é 80. Quem está cedendo calor cede 40 calorias por segundo.
Aí vem a questão. Quanto tempo vai levar para o gelo fundir completamente? Se ele quiser fazer uma política com você, vai dizer para o gelo derreter completamente. Tá? Quanto tempo vai levar? Como é que você faz um problema desse? Primeiro, dá para saber quanto calor ele precisa? É ml ou ml? É ml? É mudança de fase? A temperatura final da água é zero? Não vai mudar a temperatura? Mas é ml que está mudando de fase. Massa, 100. L, 80. Então, calor necessário, 8.000. 8.000 calorias. Ah, quanto tempo vai levar? Vamos lá. A potência é 40. O calor é 8.000. Quanto vale o intervalo de tempo? Cortei aqui. Passa o tempo multiplicando, o corte dividido. Vai ficar ΔT. 800 dividido por 4. 200 segundos. E aí eu fiz um problema com calor latente e com potência. Puxou ou não? Foi bem? E é claro que pode, como é que é? Peraí. Isso. Cada vez que eu tiver aquela passagem, ao longo do tempo, primeiro foi criando água. E aí tinha água e gelo. Todo mundo a quanto? Zero. Primeiro eu calculei o ml, que é o calor latente. Depois, tá? O que eu fiz? Usei a potência. É muito comum aparecer a potência térmica de uma fonte, que dá ou que tira calor. E se você tem a potência e tem o calor que você vai precisar, você tira o tempo de trabalho do sistema. Quanto tempo a geladeira vai levar para fazer gelo de uma cambuquinha lá de água? Ora, se eu souber quanto calor precisa e qual é a potência, é só jogar ali. Por exemplo, a gente pode usar essa potência com calor sensível? Claro que pode. Tá? Claro que pode. Quer ver? Vou passar uma outra para você. E hoje, eu não fiz de propósito, tá? Uma folha de exercício, porque o objetivo não era ficar fazendo exercício só hoje. Era te ensinar calor sensível, calor o quê? Latente, emissão da teta ml, potência e talvez, se der tempo, equilíbrio. Vamos lá. Por exemplo, vou apagar isso aqui. Mas não esquece. Deixa eu botar aqui no canto. Calor sensível. MC, delta teta. Calor latente. ML. Potência térmica. Calor sobre tempo. Estou usando essas três coisas. Por exemplo, ela diz que nesse recipiente aqui, ó, tem uma certa quantidade de água. Vou escolher. O que está escrito aqui? Sim. Certo, Sofia? Olha aqui. Água. Água líquida.
Calor específico, 1 caloria por grama Celsius. Aquela água está a 10 graus Celsius. Eu quero levar para 30 graus Celsius. Já falei de 10 a 30 é calor sensível, não é latente. Tá? Quanto tem de água aqui dentro? Vamos dizer que tem 400 gramas de água. Estamos juntos? Ó, 400 gramas de água vai levar de 10 para 30. Aí tem uma fonte térmica aqui. E essa fonte tem uma potência, tá, de 100 calorias por segundo. Olha lá, a potência dela. Repetindo, é água. Calor específico, 400 gramas de água. Quero levar de 10 para 30. De 10 para 30 graus Celsius. A potência da fonte é 100. Aí eu pergunto, quanto tempo vai levar a experiência se não houver perdas? Se o calor todo da fonte for para a água, não tem perda. A fonte dá 100 calorias por segundo. É a potência. A água tem que ir de 10 para 30. 400 gramas. Quanto tempo vai levar? Vamos lá. Perguntas para vocês. Faz aí, eu quero ver. Vamos lá. Olha só. Primeiro, qual calor é necessário? É para aquecer. É MC delta T? Não é para mudar de fase? Massa. 400. C, 1. Delta T, 20. Emissão delta T, calor sensível. O que quer dizer que o calor necessário foi 4 vezes 2, 8. 8.000 calorias. 8.000 calorias. MC delta T. Agora, a potência é de 100 calorias por segundo. E aí, a potência é o calor sobre o tempo. 100 é a potência. O calor é 8.000, é isso mesmo, sobre o tempo.
Ó, encontrei 2 zeros, passo o tempo para cá. Tempo necessário, 80 segundos. Isso porque foi calor, parabéns, João. Isso é porque foi calor sensível. Por exemplo, às vezes, eles misturam as duas coisas num problema. Por exemplo, o cara diz, olha os dados todos, hein? Calma aqui, ó. O cara diz que tem um cubo de gelo. Calma agora. A menos 20 graus Celsius. Ele quer dar calor para esse gelo. Até que no final você tenha água líquida a 20 graus Celsius. De gelo a menos 20, a água a 20. O que é dado no problema? Dado. Primeiro, a massa do gelo. 100 gramas. Olha bem, ó. O calor específico do gelo. Gente, o C do gelo não é igual ao C da água. Não é. O Czinho do gelo, meio caloria por grau Celsius. Esse é o específico do gelo. Outro dado. L de fusão. 80. Calorias por grama. Às vezes não dão. Mas, calor específico da água líquida. 1 caloria por grau Celsius. 1 caloria por grau Celsius. Só da água líquida. O do gelo é meio. Olha para mim. Massa do cara, 100. Calor específico do gelo, meio. Calor de passagem, de fusão, 80. Calor específico da água, 1. A pedida é, qual o calor total necessário? Quanto calor é necessário total para poder fazer essa passagem daqui para lá? É só pensar. Quantas etapas? 3. Gelo menos 20 até gelo a 0. Para deixar ele pronto para passar. Gelo a 0 virando água a 0. E no final, água a 0 virando água a 20, porque ele quer um final a água a 20, não a água a 0. Então você tem que fazer o gelo até 0, faz a passagem, depois leva a água até 20. Qual que é o total necessário? Olha aqui. Vamos juntos. Primeiro, P1. Tem que fazer o quê, gente? Gelo a menos 20. Vai até 0, como gelo. Vai até 0. Isso é calor sensível? Isso é emissão delta teta? É variação de temperatura? Então, massa. 100. Calor específico do gelo. Meio. Variação de temperatura de menos 20 para 0. Ah, não dá para ir direto, não, que vai virar água. Não pode ir direto. Primeiro vai dar 0. Então, vai variar de 20. Resultado. Quem é o Q1 vai ficar meio vezes 20, 10 vezes 100, 1000 calorias. Crianças, essas 1000 é para levar o gelo até 0. Agora,
Ele está pronto para quê? Para mudar de temperatura ou para mudar de fase? Gelo a zero, vendo calor. Não é para mudar de temperatura, é para mudar de fase. É para passar para líquido. Então, agora, o que é 2? É ml. Massa, 100. L, 80. Portanto, vai gastar mais 8.000? Olha como se gasta em latente. Aquele 8.000 é para o gelo virar água. Mas água a quanto? Isso não faz falta quando eu estou dando aula. Não é só eu queria escutar você falar zero, eu não sei se você falou aí, mas eu espero que sim. A água é água zero. Aquele gelo ainda não aumentou de temperatura, ele só fez a passagem. Muito bem. Eu não pedi água zero, eu pedi água 20. Então, ainda tem que aquecer. E vai ser o T3. Volta a variar de temperatura. Só que agora é água líquida. Massa. 100. Quero espécie de água líquida. 1 não é gelo mais, é água líquida. 1. Variação de temperatura de 0 a 20. 20. Isso vai dar 20 vezes 100, 2.000. Então, para mim. 1.000 para levar até zero. 8.000 para fazer a passagem para líquido. Mais 2.000 para ir de 0 a 20. Calor total pedido, 8 mais 2, 10, mais 1, 11.000 calorias. E aí, crianças? Boa. Tá? Você vai usar calor sensível e calor o quê? Latente? Os dois? Tá? Dessa vez não usei potência, mas se eu te dou uma potência aqui, você calculava o tempo? Eu tenho uma coisa de potência que realmente me deixa intranquilo. Tá? É que, normalmente, qual é a unidade de potência das coisas que você conhece? Potência de um ferro elétrico, potência de um secador de cabelos, potência de um forno de micro-ondas, potência de um forno elétrico. Ela não vem em caloria por segundo, ela vem em watt. E aí, tu tem que fazer uma passagem. Tá? Vou te dar um toque nisso para ver se cola. Mas entenda, mais uma vez, nós temos realmente muito pouco tempo para fazer essas matérias. Tá? Tem colégio que fica aí 2 meses nisso, no final você fez um monte e não sabe nada, mas tudo bem. Tá? E o tempo para você guardar isso não é muito grande. Mas, como eu vou fazer mais uma aula só com exercício disso, tudo bem. Olha para ali. Potência. Energia por tempo. A potência térmica, normalmente a energia é o calor. E aí você usa caloria por segundo. Mas, quem é o padrão? O padrão é Joule por segundo. E Joule por segundo, ele é um nome. Watt. E você tem que fazer quando a potência vier em watt. Das duas, uma. Ou você passa
de joule para caloria e faz como fez antes, ou, se deu calor em caloria, passa para joule. Repara, normalmente vem assim na questão: uma caloria é igual a 4,2 joules. Nunca vem com a tira disso. Às vezes já cai em discos. Ultimamente, está vendo até 4. Expressando o 0,2. Mas, pô, o 0,2 tem que ser. Então, olha só. Quando o cara te diz que uma caloria é 4,2 joules, para você passar de caloria para joule, é só multiplicar por 4,2. Por exemplo, você gastou 500 calorias. Como é que passa para o watt? Multiplica por 4,2. Olha aqui, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 0,2 não vai dar 21, com 2 zeros. Pronto. 2.100 joules. Para você passar de caloria para joule, é só multiplicar por 4,2. Ou até por 4, se eles derem por 4 a passagem. E aí tu pode usar a potência nessa unidade aqui, que é muito mais conhecida do que caloria por segundo. Isso me preocupa, porque muitas vezes a potência que você vai calcular vai vir em watts. E aí, tu não pode enrolar. Deixa eu tentar te mostrar um exemplo disso com watt no lugar de caloria por segundo. É a mesma coisa. Então, tu não vai usar caloria, vai passar para joule. Espera aí um pouquinho. Olha. Desculpe, gente. Aula em casa é assim mesmo. Vou deixar as pessoas aqui dentro, foram lá fora. Quando eu voltar, eles fizeram um escândalo. Quer ver? Foi como se passasse outro exercício. Tá? Mas a próxima aula disso vai ser cheia deles. Olha aqui, ó. Passar de caloria para joule, multiplica pela passagem que eles derem. Eu vou botar 4 joules, como eles botam normalmente, ultimamente. Olha só, quer ver? Ó. Vem uma questão assim, quer ver? Pensa assim, ó. Você vai botar, suponha, 50 gramas de gelo. Devagarinho. Num forno de micro-ondas. E o gelo está a 0 graus Celsius. 50 gramas de gelo num forno de micro-ondas, não. Num forno elétrico. Tá? E você quer obter água a 20 graus Celsius. Vou devagar. 50 gramas de gelo a 0 graus. Vou botar num forno elétrico. Que obter água a 20. Aí, os 50 gramas. O forno tem uma potência, tá, de 500 watts.
Essa é a potência do forno. 500 watts. Muito bem. L de fusão da água, do gelo para a água, 80. E uma caloria igual a 4 joules. 4 joules. Tem caído muito assim. Nem 4,2, nem 4,18. 4. Aí eu pergunto para você, quanto tempo vai levar para isso aqui acontecer? Gelo a 0 para água a 20. Com calma, para poder na próxima você arrebentar com isso aqui. Olha só. Primeiro, o gelo tem que virar água primeiro, para depois aumentar de temperatura. Primeiro tem que mudar de fase, depois ir de 0 a 20. Ele primeiro está sólido, tem que virar líquido. Então, primeiro calor que você gasta, ml, para passar de sólido para líquido, a 0. Então, vamos lá. Primeiro calor gasto, massa, 50. L, 80. 5 vezes 8, 40. 4.000 calorias. Eu estou em caloria ainda. Muito bem. Você tem que levar água até 20. Até em 0. Agora, é sensível. Quem é o Q2? Massa. Quem é a massa? Cadê? 50. Calor específico da água. 1. Variação de temperatura. 20. De 0 a 20. Ou seja, 1.000 calorias. Qual é o problema? O último de hoje. Qual é o problema? É que eu vou gastar 5.000 calorias. E a minha potência está em watts, que é joule por segundo, não é caloria por segundo. Quando era caloria, eu podia usar. Aqui, não. Joule de um lado, caloria do outro, isso aí é bife com molho de camarão, não dá certo. Vai dar problema. Então, acompanha. Não pode fazer essa salada. Olha, o que eu vou fazer? Minha potência em watts. O que eu sugiro? Ele disse que uma caloria vale 4 joules. Cada caloria vale 4. É só multiplicar. Ou seja, eu tenho aqui um calor total de 5.000 calorias. 4.000 mais 1.000. Para passar para o padrão, para já, é só multiplicar por 4. Então, olha lá. 20.000 joules. Passei a energia para joule. Tirei de caloria. Agora, o osso está beleza. Vamos lá. Potência, energia por tempo, calor por tempo. Potência. 500 em watts. Aqui, 20.000 joules. Eu quero um intervalo de tempo. Portanto, coloquei 2 zeros. Dá para ter 200 dividido por 5. 40. Ai, porcaria. 40 segundos. E usei uma potência em watts e passei a caloria para joule. É só multiplicar por 4. Na maioria dos problemas de física, você tiver que calcular essa potência, ela vai vir em watts. Tá? Não é muito comum vir em caloria por segundo. Pode ser que venha, mas se vier em watts, você vai ter que passar o caloria para joule. E esse é um detalhezinho que a gente não pode esquecer. Agora, repassando. Calor. Ninguém tem calor.
ninguém fica com menos calor, com mais calor, porque não tem calor, tem energia térmica. Calor é só a passagem, é só a energia de passagem. Para ver fluxo de calor, tem que haver um quente e um frio. Muito bem. Calor que provoca mudança de temperatura, calor sensível, MC delta teta. Massa, calor específico, variação de temperatura. Calor específico é de cada substância. Caso tem o seu calor específico, tem a sua dificuldade de mudar de temperatura. Quanto mais calor específico, mais difícil de mudar de temperatura. Isso é o calor sensível. MC delta teta. Agora, pode-se ganhar calor ou perder sem mudar de temperatura? Pode. Uma das maneiras é mudar de fase. Tem outra? Tem. Mas não é para agora. Tá? Pode-se mudar pode-se ganhar calor ou perder. Sem mudar de temperatura? Pode, quando você muda de fase. Quando você faz passagem de sólido para líquido, líquido para sólido, líquido para vapor, vapor para líquido. Essas passagens são passagens de calor latente. Calor sensível é para mudar de temperatura, calor latente é para mudar de fase. E aí não é mais MC delta teta, é ML. E o L é dado. Então, ML para mudar de fase. MC delta teta para mudar de temperatura. Às vezes o problema tem as duas coisas. Por exemplo, se eu começar com gelo a zero e acabar com vapor a 100, como é que faz? Gelo a zero vira água a zero, latente. Água a zero até 100 para poder ferver, sensível. Depois, água a 100 para vapor, latente. É sempre assim. No latente é ml, temperatura constante. No sensível é MC, delta o quê? E, para fechar, vai ter sempre uma fonte para dar ou para tirar a energia. Um forno ou uma geladeira, uma coisa assim. Uma para dar, outra para tirar. A potência dessa fonte é a energia que ela dá ou tira por intervalo de tempo. No caso, o calor, no nosso caso aqui, por enquanto, o calor pelo tempo. Potência, calor pelo tempo. Para que é isso? Normalmente é para você calcular o calor e calcular o tempo. Primeiro o calor, depois o tempo pela fórmula de potência. Tá? Vamos lá. Alguma pergunta que você quer me fazer agora sobre isso tudo? Eu estou aqui, pode fazer. Estou aqui à sua disposição. O que você quer me perguntar? É demorado aqui? João Vitor disse que a aula foi tranquila. Que bom, João Vitor, que bom. E eu também. Então, olha só. O que falta, gente, para a gente fazer todos os tipos de problemas de calorimetria, tá? É misturar. Tá? Isso. Sim, Sofia, sim. Então, olha só. O que falta é você botar um copo quente, um copo frio, um copo morno, trocando calor e chegar num equilíbrio. Isso não deu tempo hoje, mas também era pedir demais. Tá? Quem te deu aqui, pelo menos um mês de matéria nessa aula dupla. Tá? Escreveu sensível, latente, tá? De potência e tal. Com isso, na próxima aula, eu falo para você como é que faz o equilíbrio térmico. E aí vai ser só exercício e um direitinho de calorimetria. E depois é torcer para cair, né? Torcer para cair. Depois você entender como é que se faz. Tá? E aí, gente, se deu para entender, por favor, estuda isso. Tudo que o livro tem, dá uma olhadinha, faz algum exercício com você sozinho. Tá? Se precisar, assiste de novo a aula para você guardar o que é cada coisa. Tá? Que na próxima aula eu vou fazer só exercício disso para poder matar a pau e esperar que caia na prova para a gente poder acertar. Tá legal? Então, crianças, como sempre, um prazer estar com vocês. Tá? Vamos lá, vamos mandar brasa. Tá? Obrigado, Sofia. E aí, a gente na próxima vai fazer um mar de exercícios disso. Tá? Um monte. Beijo a todos. Fiquem bem.
Fiquem felizes. Obrigado a você. Tchau, tchau. Boa noite.